Olá! Retomando o nosso estudo, vamos conversar agora sobre as obrigações de dar coisa incerta. A obrigação de dar coisa incerta está disciplinada no Código Civil, no artigo 244. Estabelece que, nas coisas determinadas pelo gênero e pela qualidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Então, na relação obrigacional que tem por objeto, tem um objeto indicado de forma genérica no início da relação obrigacional, é uma obrigação de dar coisa incerta. E somente é determinado, a coisa somente se torna certa mediante um ato de escolha por ocasião do adimplemento. Como estabelece o artigo 244, desde o princípio, a prestação ela já é caracterizada pelo gênero e pela quantidade. Então, ela não é incerta em sua totalidade. Ela é caracterizada tanto pelo gênero quanto pela quantidade. Então, por exemplo, um contrato de compra e venda de um veículo novo. Eu estabeleço no contrato que eu vou comprar um veículo, determinado veículo, e uma única unidade. As especificações desse veículo somente ocorrerão quando for emitida a nota fiscal, com o número do chassi e as características individuais daquele veículo que será adquirido. Até o momento em que não for emitida essa nota fiscal, que ele não for faturado, que a empresa não fizer a escolha do bem que será entregue para mim, a obrigação é de dar coisa incerta, caracterizada pelo gênero, já definida pelo gênero e pela quantidade. Então, um veículo tal, uma unidade. Qual veículo será entregue será decidido pelo devedor antes da entrega. Certo? A escolha pertence, em regra, portanto, ao devedor, a quem prestará a obrigação. A escolha é um ato jurídico unilateral e a doutrina denomina esse ato de concentração. Então, o ato de escolher o bem que será entregue é definido pela doutrina como concentração. Pode ser que esse termo seja encontrado nas provas. Uma vez cientificado o credor da escolha de qual veículo será entregue, essa obrigação deixa de ser obrigação de dar coisa incerta e se torna obrigação de dar coisa certa. Passa a ser disciplinada pelas normas das obrigações de dar coisa certa que nós recém vimos. Então, antes da escolha, o devedor ele não pode alegar perda ou deterioração da coisa, porque essa coisa sequer foi determinada. Ainda que seja alegado caso fortuito ou força maior, como estabelece o artigo 246. Existe até um jargão que diz que o gênero nunca perece. Então, uma vez não determinada a coisa, o devedor não pode alegar perda ou deterioração. Tá? Agora, feita a escolha, após a concentração, aí a perda ou deterioração será disciplinada pelas normas da obrigação de dar que nós vimos há pouco. Perfeito? Então, obrigação de dar coisa incerta, são essas as observações. Outra modalidade de obrigações, quanto ao objeto, obrigação fazer. Tá? A obrigação de fazer tem como objeto, tem como prestação, um comportamento humano, lícito e possível sempre, e vincula o devedor a prestação de um serviço ou ato positivo, material ou imaterial, seu ou de terceiro, em benefício do credor ou também de uma terceira pessoa. Posso estabelecer num negócio jurídico a contratação de uma empresa para prestar um serviço para um familiar meu. Quem assinou o contrato não necessariamente vai ser o prestador do serviço. E o beneficiado
pela prestação de fazer, não necessariamente vai ser o credor, pode ser um terceiro, como nesse caso um familiar meu, uma prestação de um serviço médico, por exemplo. As obrigações de fazer, elas são subdivididas em obrigações infungíveis e obrigações fungíveis. As obrigações infungíveis requer uma prestação intuito persona, ou seja, que determinada pessoa preste cumpra a prestação de fazer. Tá? Então não é possível que o devedor delegue a prestação para outra pessoa, ou que o contrato estabeleça que outra pessoa vá cumprir. É uma obrigação intuito persona. Por exemplo, se eu contratar um show do Caetano Veloso, não é possível que outra pessoa cumpra o contrato, a não ser que haja anuência do credor. Mas, em regra, para que a prestação seja cumprida, é necessário que esse cumprimento seja realizado pelo próprio devedor. Tanto é assim que o erro sobre a qualidade essencial da pessoa, previsto lá no artigo 139.2 do Código Civil, ele constitui vício de consentimento no contrato de obrigação de fazer infungível. Tá? A obrigação de fazer pode consistir também numa declaração de vontade. A obrigação pode derivar de um contrato preliminar, consistir na emissão de uma declaração de vontade, como, por exemplo, na obrigação de outorgar uma escritura definitiva num contrato de compromisso de compra e venda, ou de endossar o certificado de propriedade de veículo num contrato também de compra e venda de veicular. Tá? Então, a obrigação de fazer ela pode consistir numa obrigação de emitir uma declaração de vontade por instrumento público, como no caso dos imóveis, ou por instrumento particular, nos casos de imóveis. As obrigações fungíveis, diferente do que ocorre nas infungíveis, ela é indiferente quanto a quem vai realizar a prestação, se o próprio devedor ou se um terceiro. Então, a obrigação fungível, ela pode ser prestada por qualquer pessoa. O devedor pode prestar pessoalmente, pode cumprir aquela obrigação positiva pessoalmente, ou pode delegar ou contratar um terceiro para prestar aquela obrigação. Por exemplo, um contrato de empreita. Eu posso contratar um empreiteiro para fazer uma reforma em casa. A reforma pode ser feita pelo próprio empreiteiro ou por alguém por ele contratado para prestar aquele serviço. Muito bem. O que acontece se a prestação de fazer não for cumprida? Qual o instrumento que o credor tem para compelir o cumprimento da obrigação? Bom, se a obrigação não for cumprida sem culpa do devedor, ela se tornar impossível sem culpa do devedor, conforme estabelece o artigo 248, a obrigação se resolve. Portanto, se eu contrato o Caetano Veloso para fazer um show, mas a prefeitura não autoriza a realização desse show, então ele não poderá cumprir essa obrigação, tornou-se impossível. Não pode vir ao Mato Grosso do Sul cumprir uma obrigação que não tem autorização em um evento que não tem autorização para se realizar. Então, ele não tem culpa da impossibilidade desse cumprimento. A obrigação se resolve. Agora, se a culpa for do devedor, ele vai responder por perdas e danos. Então, no mesmo exemplo da contratação de um show, se eu contrato o show, vendo os ingressos, contrato a prestação de serviço, marco o show, vendo os ingressos, e ele não comparece, porque ele acabou marcando um outro show no mesmo horário em um outro local. O que eu posso fazer? Eu posso exigir as perdas e danos, todos os prejuízos que decorreram da impossibilidade de cumprimento dessa prestação. Certo? Na obrigação fungível, eu ainda tenho uma outra possibilidade, além das perdas e danos. O credor, ele pode optar por exigir a indenização por perdas e danos, ou ele pode mandar executar a prestação por terceiro às custas do devedor.
Então, no exemplo do contrato de empreita, se o empreiteiro contratado não faz a reforma na forma como pactuamos, eu posso contratar um outro empreiteiro às custas do primeiro, para que ele faça o pagamento para o segundo empreiteiro. Isso pode ser feito judicialmente, mas se houver urgência, o parágrafo único do artigo 249 ele estabelece uma autotutela civil. Eu vou ler para vocês o que diz o parágrafo 1º. Em caso de urgência, pode o credor, independente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Então, imaginem que houve um curto-circuito na minha residência e minha residência está sem energia elétrica. Eu contrato um eletricista para que ele venha fazer o conserto da rede elétrica da minha residência. Mas ele não vem. Passa o período estipulado no contrato e ele não vem. Ele descumpre a obrigação. Eu não tenho tempo de entrar com processo para obrigar esse eletricista a vir à minha residência e prestar esse serviço. Eu posso contratar um outro sem autorização judicial e depois ser ressarcido por esse prejuízo, certo? Obrigação de não fazer. Obrigação de não fazer é um compromisso que o devedor assume com o credor de se abster de praticar algum ato. O devedor assume o compromisso de uma obrigação negativa, já que o devedor se conserva em situação omissa para cumprir a prestação. Então, não há exigência de um ato comissivo, mas sim de um ato omissivo do devedor para que a prestação seja cumprida. E o que acontece se o devedor descumprir o dever dele de permanecer omisso? O descumprimento do dever por impossibilidade, se o devedor não puder mais se abster daquela prestação, ocasiona a resolução do contrato sem perdas e danos. O contrato fica resolvido para ambas as partes. Agora, se o devedor, obrigado a não praticar um ato, pratica por culpa, por negligência, por imprudência ou por imperícia, há duas possibilidades, a depender da natureza da obrigação de não fazer. Se a obrigação de não fazer puder ser desfeita, num caso, por exemplo, de construção, de pintura, eu posso exigir que o devedor desfaça o ato. Então, o ato será desfeito às custas do devedor com o ressarcimento das perdas e danos. Agora, é possível que a obrigação de não fazer não possa ser desfeita. Por exemplo, numa obrigação de não utilizar o som em um volume excessivo. A partir do momento em que esse ato foi praticado, em que houve a prática de o uso de um som em volume excessivo, eu não posso desfazer esse ato. Não posso voltar no tempo e abaixar o volume. Só resta ao credor a alternativa de perdas e danos, certo? Não tem como desfazer o ato. Aqui na questão da inexecução culposa do devedor, na obrigação de não fazer, também há previsão da autotutela civil, no parágrafo único do artigo 251. O parágrafo único diz: em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Então, se o devedor praticou um ato em relação ao qual era obrigado a não praticar, e esse ato causar uma situação de urgência no credor, o credor pode desfazer ou mandar desfazer esse ato e depois pedir judicialmente o ressarcimento do prejuízo causado. Certo? A obrigação de fazer e de não fazer são obrigações bastante tranquilas. Agora nós passamos para outra classificação, outras modalidades de obrigação.
Aqui, quanto à prestação em si, obrigação simples, obrigação cumulativa ou conjuntiva e obrigação alternativa. Tá? A obrigação simples é aquela que recai sobre uma única coisa ou um único ato. E para que seja cumprida, exige um único ato do devedor. Destina-se a produzir um único efeito. Por exemplo, a compra de 30 pacotes de arroz. Uma vez entregue essa coisa, os 30 pacotes, a obrigação está cumprida. Então, uma obrigação simples recai sobre uma coisa ou um ato. Agora, a obrigação cumulativa ou conjuntiva é uma relação obrigacional múltipla. Pode conter, como diz no slide, duas ou mais prestações de dar, fazer ou não fazer. O devedor só se exonera da obrigação após o cumprimento de todas as obrigações. Então, o contrato pode prever mais de uma obrigação de dar, mais de uma obrigação de fazer, mais de uma obrigação de não fazer, ou várias dessas obrigações cumulativamente. Então, o vínculo jurídico pelo qual o devedor se compromete a realizar diversas prestações. Quando que a obrigação será cumprida? Quando todas as obrigações forem prestadas. Se houver uma obrigação de dar e uma obrigação de fazer, uma vez cumprida a prestação de dar, ainda subsiste a obrigação de fazer. E a obrigação só será extinta após o cumprimento das duas ou mais prestações. Tá certo? Um exemplo que nós podemos dar de uma obrigação cumulativa. Um contrato de compra e venda de um imóvel em que um veículo é envolvido também no negócio. Nesse caso, nós teríamos a obrigação de transferência do veículo, além da obrigação de entrega do imóvel. Então, teríamos mais de uma prestação no contrato, e ele só estará cumprido, só estará extinto após o cumprimento de todas as prestações. Correto? Obrigações alternativas. Artigos 242 a 256, a 246, eu acredito. Vou conferir aqui. A 252 a 256, tá? O 242, mas... A obrigação alternativa também tem natureza composta e, desde o princípio, há mais de um elemento prestacional, então há mais de uma prestação possível. O devedor vai se liberar do cumprimento de uma só delas, mediante a escolha sua ou do credor. Então, aqui na obrigação cumulativa, nós temos mais de uma prestação e o devedor precisa cumprir todas as prestações para que seja liberado da obrigação. Na obrigação alternativa, não. Há mais de uma prestação, mas haverá um ato de escolha, de concentração, e a partir desse ato será escolhida uma única prestação a ser cumprida. Cumprida essa prestação, o devedor se libera da obrigação. A obrigação se extingue. O ato de escolha, ele cabe, em regra, ao devedor, como diz ali o artigo 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor e outra coisa não se estipulou. Portanto, assim como ocorre lá nas obrigações de dar coisa incerta, em regra, a escolha compete ao devedor. Agora, o contrato pode estabelecer de forma diversa. Pode estabelecer que a escolha caberá ao credor ou pode, inclusive, estabelecer que essa escolha será exercida por um terceiro. Bem? Parágrafo 1º do 252 prevê o princípio da indivisibilidade do objeto, segundo o qual o credor não é obrigado a receber parte de uma prestação, parte de outra. Então, estabelecido no contrato alternativo mais de uma prestação,
é necessário que haja concentração, o ato de escolha, e a partir de então seja seja realizada uma prestação. Não é possível que o devedor realize parte de uma prestação e parte de outra. O credor ele não é obrigado a receber parcialmente prestações. Ele tem o direito de receber integralmente uma prestação escolhida. O contrato de obrigação alternativa, ele deve estabelecer um prazo para o exercício da opção, seja pelo devedor, seja pelo credor. Se o contrato não estabelecer esse prazo, o devedor será notificado e constituído em mora para que exerça a concentração. E aí o Código de Processo Civil traz possibilidade de essa escolha ser feita judicialmente. O 800 do Código de Processo Civil prevê que nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, este será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 dias, se outro prazo não estiver estabelecido no contrato ou em lei. Agora, se a escolha couber ao credor, aí será possível o devedor ajuizar uma ação de consignação em pagamento. Na obrigação alternativa, o que ocorre se houver a perda da prestação, se a prestação não puder ser realizada? E o artigo 253 a 256, ele traz várias possibilidades de perda dessa prestação. Então, se a prestação for perdida, se as duas prestações, então a obrigação alternativa, há mais de uma prestação. Se as duas prestações forem perdidas sem culpa e a escolha couber ao devedor, extingue-se a obrigação. Então, o contrato alternativo, a obrigação alternativa estabeleceu duas prestações. Nenhuma dessas prestações podem ser cumpridas pelo devedor porque elas se perderam sem culpa dele. O contrato vai ser resolvido, sem prejuízos para as partes. Agora, se a escolha cabia ao credor, vai acontecer a mesma coisa, extingue-se o contrato é resolvido. Se houver a perda de uma das prestações e a escolha couber ao devedor, subsiste o débito em relação à outra. Então, a obrigação alternativa previa inicialmente duas prestações. Uma se perdeu sem culpa do devedor. Então, o devedor vai ter que prestar aquela prestação subsistente. Agora, se a escolha cabia ao credor, a mesma coisa, porque uma das prestações se perdeu sem culpa do devedor. Então, o devedor vai prestar a outra prestação ao credor. Então, vejam que, independente de quem couber a escolha, se a perda for sem culpa do devedor, perdidas duas prestações, resolve o contrato. Perdida uma prestação, a entrega será da prestação subsistente. Agora, se a perda for por culpa do devedor, das duas prestações, o devedor terá que efetuar o pagamento da última que se perdeu, mais as perdas e danos. E se a escolha cabia ao credor, o credor vai reclamar o preço de qualquer uma das duas que se perdeu, mais perdas e danos. Se a perda for de uma única prestação e a escolha cabia ao devedor, o devedor vai prestar aquela que permaneceu. Mais perdas e danos. Faltou ali a perdas e danos na culpa. E se a escolha couber ao credor, ele poderá exigir a prestação subsistente ou o valor de outra mais perdas e danos. Certo? Então, essas são as regrinhas da perda no caso de obrigação alternativa. Precisamos observar se a perda foi das duas prestações ou de apenas uma.
se houve culpa do devedor ou se a prestação se perdeu sem culpa do devedor. Obrigações divisíveis. A classificação de obrigações divisíveis e indivisíveis, obrigações solidárias, diz respeito à pluralidade de sujeitos nos polos da obrigação. No caso das obrigações divisíveis, disciplina o artigo 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em uma obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos credores ou devedores. Muito bem, se houver uma prestação de pagar uma quantia certa, por exemplo, são 2 devedores e a obrigação é de R$100. Essa obrigação vai ser dividida em 2 partes. Cada devedor vai ser obrigado a pagar a quantia de R$50. É uma obrigação bastante simples. O devedor se libera pagando a sua parte e o credor só pode exigir do devedor a parte daquele devedor, a cota parte dele. A obrigação indivisível, por sua vez, é aquela prestação que só pode ser cumprida por inteiro. Não é possível ser fracionada. Essa impossibilidade, essa indivisibilidade, ela pode decorrer da própria natureza do objeto, como, por exemplo, a obrigação de restituir um imóvel alugado. Não é possível dividir essa obrigação se houver mais de um devedor. Todos os devedores têm a obrigação de restituir o imóvel. A prestação é indivisível. Ela pode decorrer da lei, embora o objeto seja naturalmente divisível, a indivisibilidade decorre da lei, num contrato de compra e venda, por exemplo, de um módulo rural. O módulo rural ele não pode ser fracionado por força da lei. Então, se houver mais de um devedor ou mais de um credor, o devedor não pode prestar parte da obrigação e o credor não pode receber parte da obrigação. É necessário que seja o módulo rural entregue em sua totalidade, porque ele não pode ser legalmente fracionado. A obrigação pode ser indivisível por convenção das partes. As partes podem pactuar que essa obrigação vai ser indivisível. E ela pode também decorrer de uma decisão judicial. Tá? A primeira espécie, a natural, é a propriamente dita. As outras são exceções às regras de divisibilidade. Se na obrigação indivisível nós tivermos pluralidade de devedores, cada devedor ele é obrigado pela dívida toda, porque, como dito, a prestação não pode ser fracionada, não pode ser dividida. Ele não pode cumprir só a cota parte dele. A obrigação é indivisível, então todos respondem pela dívida toda. Aquele que efetuar o pagamento, o devedor que efetuar o pagamento da prestação, ele subroga-se no direito do credor em relação aos coobrigados. Então, ele presta e depois pode cobrar dos outros devedores o ressarcimento da cota parte de cada um. A insolvência de um dos co-devedores não prejudica o credor. O credor tem direito a uma prestação indivisível. Se o devedor é insolvente ou não, se um dos devedores é insolvente ou não, não diz respeito a ele. Ele vai exigir a prestação integral indivisível. Tá? Mas pode acontecer que haja pluralidade de credores na obrigação indivisível. E aí, de igual forma, cada credor ele pode exigir a dívida inteira, porque, mais uma vez, aquele crédito, aquela prestação é indivisível. Não há como o credor exigir uma parte da dívida, ele precisa exigir o crédito todo. E o devedor ele só se exonera se pagar a todos os credores conjuntamente ou pagar a um dos credores que dê caução de ratificação para os outros. O
que vem a ser esse calção de ratificação? É uma garantia oferecida pelo credor, que recebe o pagamento, de que os demais cocredores reputam esse pagamento válido e não cobrarão posteriormente do devedor. Tem um jargão no direito civil que diz: quem paga mal, paga duas vezes. Então, se há mais de um credor, o devedor precisa exigir esse calção de ratificação, senão ele pode ser compelido a ter que pagar novamente essa prestação. Ele só se exonera se pagar a um dos credores, se pagar a todos conjuntamente, ou pagando apenas um deles, o credor que recebe a prestação entregue uma calção de ratificação, em que os outros credores considerem válido o pagamento e também se disserem que não cobrarão depois a cota parte do crédito devido a eles. O credor que recebeu a prestação indivisível, ele pode ficar com o objeto e pagar aos outros credores em dinheiro. Ele pode ressarcir os outros credores. A remissão ou o perdão da dívida por um dos credores não extingue a obrigação, mas obriga o desconto da cota do remitente. O que acontece se a prestação se perder, se a prestação indivisível se perder? Enquanto perdurar a causa de indivisibilidade da prestação, ela subsiste a relação obrigacional, tá? A perda da qualidade de indivisível da obrigação se resolve em perdas e danos. Então, perde a qualidade de indivisível, a obrigação que se resolver em perdas e danos. Então, se eu tenho uma prestação naturalmente indivisível e esse objeto se perde e se torna em perdas e danos, a natureza de indivisibilidade da prestação também se perde. E aí ela se torna uma prestação divisível, como, por exemplo, uma prestação de dinheiro que pode aí ser dividida entre os devedores e entre os credores. Os devedores de uma prestação indivisível convertida em equivalente pecuniário pagarão cada um deles a sua cota parte, já que a obrigação se torna divisível. Agora, se houver culpa dos devedores, responderão todos em partes iguais. Se a culpa for de um só dos devedores, os outros ficam exonerados e apenas o culpado é que responde pelas perdas e danos. Aqui eu cito o enunciado 540 do Conselho da Justiça Federal, que prevê que, havendo perecimento do objeto da prestação indivisível por culpa de apenas um dos devedores, todos respondem de maneira indivisível pelo equivalente. Agora, as perdas e danos, só o culpado. Certo? Vou encerrar esse vídeo, fazer um pequeno intervalo e depois nós retornamos com as obrigações solidárias.